Boa noite, meus queridos irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Eu estou preparando mais um vídeo semanal. O assunto do vídeo dessa semana é a bondade de Deus. Para a gente poder entender bem esse assunto, é necessário que a gente entenda quem é ou o que é Deus e o que é a bondade, né, meus irmãos? A bondade, meus irmãos, eu fui procurar no dicionário e a explicação dada pelo dicionário é que bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e é naturalmente inclinado a fazer o bem. E Deus, vou fazer uma colocação aqui do que eu acho do que é Deus ou de quem é Deus, isso sob a luz da doutrina espírita, porque eu sou espírita, é o que eu acredito. Não quero ofender a crença de ninguém, mas para que não cause nenhuma polêmica, estou colocando o que eu acho de Deus baseado na minha religião. Na minha religião, meus irmãos, o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, o Criador incriado de todas as coisas. Tudo tem, conforme os preceitos científicos, uma causa primária. E Deus, no caso, seria a causa primária de todas as coisas. É isso que nós acreditamos. E também acreditamos que Deus, em toda a sua plenitude, os sentidos que nós temos e a nossa inteligência não conseguem abarcar toda a essência de Deus. Nós não conhecemos Deus em sua plenitude. Os nossos sentidos e a nossa inteligência são muito pobres para poder abarcar. Eu vou dar um exemplo. Nós, seres humanos, em relação a, por exemplo, um animal, né? Uma ameba, que seja. Uma ameba ele só tem um sentido, o sentido do tato. Nós, os seres humanos, temos 5 sentidos desenvolvidos e um sexto sentido em desenvolvimento, que é a mediunidade. É evidente que nós, em relação a uma ameba, sabemos muito mais da essência de Deus do que esse ser, a ameba. E acreditamos também que existem no universo seres muito superiores a nós e que nós, em relação a esses seres, somos como a ameba é para nós. Existem seres em outros planetas, vamos dizer assim, que moram em outros locais do universo, que estão muito mais adiantados do que nós e que conhecem a essência de Deus muito melhor do que nós. Jesus Cristo, por exemplo, foi um desses seres, né? Nós acreditamos que Jesus é um ser angelical de uma amplitude, de uma magnitude de conhecimento e de sentimento muito superior a nós. Então Jesus, em relação a nós, conhece muito mais a essência de Deus do que nós. É evidente que, assim como ele disse, todas as coisas que eu sei e que eu faço, vocês podem fazer igual a mim ou até mais, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Ou seja, Jesus incentivava a gente a evoluir e que se nós nos esforçássemos, nós poderíamos alcançar esse grau. É evidente que ele não falou quando, né? A gente vai se esforçar em muitas e muitas vidas, muitas e muitas encarnações e vamos entender melhor a essência de Deus. É isso. E, mesmo não sabendo da essência de Deus, de tudo que ele é, alguma coisa nós conhecemos. E alguns atributos dele, que eu vou colocar aqui, nós entendemos. Nós sabemos que Deus é único, que ele é eterno, que ele é imutável, é imaterial,
Ele é imaterial porque assim, a matéria sofre mutação. Então, se ele fosse material, ele não seria imutável, né? É único, é todo-poderoso, ou seja, onipotente, é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, né? Está em todos os lugares. Se não estivesse em todos os lugares, em algum lugar onde ele não estivesse, ele não saberia o que ocorreria naquele local. Então, uma coisa implica na outra. A onipresença de Deus implica na onisciência. Ele sabe tudo e ele está em todos os lugares. Compreende em si leis eternas e imutáveis também e perfeitas. E se nós conhecermos e seguirmos essas leis, não sofremos. É bem por aí. E o que a gente vai discutir agora, meus irmãos, seria um dos atributos de Deus, que é ele ser soberanamente bom e justo. E ele o é. Só que assim, analisando a vida de uma forma geral, nós entendemos que o mundo é cheio de injustiças, é cheio de desavenças, é cheio de, vamos colocar assim uma palavra de baixo calão, é cheio de sacanagem, né? Tive uma pessoa sacaneando a outra, uma pessoa traindo a outra. E analisando as coisas assim, a grosso modo, não dá para conceber que haja justiça e que haja bondade de Deus num caos desse. Mas eu lhes afirmo, meus irmãos, que tudo está sob controle. Tudo mesmo. E para isso, a gente vai colocar em pauta uma comparação. Uma comparação bem simples. Vamos supor, meus irmãos, que existe uma família. Um pai, uma mãe e alguns filhos pequenos. Esses filhos pequenos, em tenra idade, eles têm algumas preferências, né? Eles gostam muito de brincar, gostam de ligar o seu videogame, jogar um joguinho, ligar o seu celular, brincar no celular, gosta de pegar uma bola, brincar de bola. Essa é a preferência deles. Porém, os pais, com uma sabedoria maior, sabem que um dia essas crianças vão crescer e vão advir em suas vidas desafios maiores do que a brincadeira deles. E o pai os obrigam a ir à escola para desenvolver um conhecimento básico que vai servir como uma escadinha, né? Esse conhecimento básico vai servir de base para um outro conhecimento, e esse de base para um outro conhecimento. E assim ele vai, faz o primeiro grau, o segundo grau, uma faculdade, e aí, saindo da faculdade e se formando, ele se torna um profissional, que vai possibilitar que ele tenha ascensão ao mercado de trabalho e um ganho expressivo, um salário bom, para que ele possa subsistir nos desafios da vida, materialmente falando. E também dão suporte também para os filhos, para que eles tenham uma formação sentimental equilibrada. E os filhos, né, meus irmãos, em tenra idade, não sabem desses desafios que têm mais para frente em suas vidas e teimam com o pai e com a mãe que não querem ir para a escola e que querem ficar brincando em casa. E o pai usa da sua autoridade, da sua força e obriga que o filho vá para a escola. E mesmo contrariado, ele tem que ir. E o tempo passa e ele contrariado vai, e tem que aprender, e tem que passar de ano, e tem que estudar para passar de ano. O tempo passando, meus irmãos, e esse menino se tornando um homem, e olhando toda a trajetória de sua vida, já adulto, ele percebe,
já baseado em todos os conhecimentos que ele tem, de uma vivência bem longa, que, se não fosse a ação do pai e da mãe o educando dessa forma, ele não teria conseguido uma posição melhor, profissional e pessoal em sua vida. E agradece ao pai por não ter deixado ele seguir o que ele achava que era bom para ele na infância que ele tinha. Assim, meus irmãos, na vida espiritual é mais ou menos igual. A gente se sujeita a muitas coisas, né? Vindo aqui encarnar. O Pai nos manda para uma vida aqui encarnado, como espiritualmente falando, meus irmãos, é similar. Nós estamos aqui vivendo uma vida onde nós nascemos, temos experiências e depois desencarnamos. E nós espíritas sabemos, temos certeza absoluta disto, que nós temos várias vidas. E essas vidas funcionam como uma escola, onde viemos, aprendemos o que temos que aprender nesse dia de aula, depois voltamos para casa. E depois no outro dia viemos, aprendemos outro dia de vida na escola e depois voltamos para casa. E assim sucessivamente, por muitas e muitas vidas, nós vamos fazendo esse aprendizado. Às vezes, estando encarnado, temos muitas contrariedades, temos muitas situações que nós atravessamos que nós não gostamos, mas essas situações nos fazem, mesmo que a gente não faça aquela análise mais detalhada de como que a gente está vivendo, mas essas contrariedades, essas situações difíceis fazem amadurecer a nossa calma, a nossa resiliência, a nossa compreensão, a nossa tolerância e muitas outras boas qualidades. Nós atravessamos um monte de dificuldades e vencemos todas elas quando nos dispomos a vencer. Isso faz com que saiamos, meus irmãos, cada vida que nós temos mais enriquecidos. E no final de um monte de vidas vividas, como a criança na escola, nós nos graduamos a passar de ano para uma nova série, com desafios novos. É assim que a bondade de Deus se processa em nossas vidas, no longo prazo, com uma expectativa maior, fazendo a gente passar por situações difíceis para a gente chegar amadurecido por um desafio maior. E para isso a gente precisa desenvolver isso. Calma, tolerância, paciência, resignação. E depois de toda essa vivência, meus irmãos, nós saímos muito e muito enriquecidos. Acreditem, Deus é infinitamente bom conosco. Nós aqui temos uma visão muito estreita da vida espiritual. Somos crianças espirituais. Isso faz com que nós não enxerguemos o todo, como a criança não enxerga o que o pai está fazendo ela passar, para que mais para frente ela chegue fortalecida para o mercado de trabalho e possa ter sucesso. Assim também funciona conosco, meus irmãos. Nada de praguejar a vida, nada de murmurar, nada de dizer que a vida é ruim, que a vida é injusta. A vida é muito boa. A gente só precisa desenvolver as nossas virtudes para poder encarar a vida com um ponto de vista diferente e sermos felizes. É isso. Eu vou terminar por aqui. Eu acho que já deu para ter uma ideia do conteúdo. E
Se lembrem, a vida é muito boa, é muito bela. Nós é que, com os nossos pontos de vista estreitos, fazemos dela ser ruim. Desenvolva calma, desenvolva tolerância, desenvolva paciência, desenvolva compreensão, porque as pessoas não são iguais a nós, estão num tempo diferente. E, ao desenvolvermos essas virtudes, seguramente nós nos tornamos mais resistentes e, consequentemente, mais felizes. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus.